Olá, moçada. Estamos aqui para mais algumas aulas. Vamos conversar sobre as aulas 9 e 10, 11 e 12, que elas são dois pares de aulas que, na verdade, estão interrelacionados, porque fatorar e falar sobre produtos notáveis, a gente está falando da mesma coisa. E como essa parte da teoria é bastante importante, então foi dividido isso em duas aulas duplas, mas a teoria para elas é a mesma, e é disso que nós vamos conversar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar é sobre fatoração. Bom, do que a gente está conversando? Fatorar significa transformar somas e subtrações em multiplicação. Então, a gente tem que pensar em dois conceitos: fator e parcela. Fator é um elemento, é um termo de uma multiplicação, e parcela é um termo de uma soma ou subtração. Então, como você pode ver aqui na nossa tela, eu fiz alguns exemplos simplesinhos. Então, o número 15 pode ser escrito na forma fatorada, em 3 e 5. Então, 3 e 5 são fatores. O 33 também está escrito aqui na forma fatorada. 3 que multiplica 4 mais 7. Então, o 3 e o 4 mais 7 são fatores. Aqui eu também tenho dois outros fatores para compor o 44. Muito bem. Então, para que serve a fatoração algébrica? Bom, se eu quero transformar somas e subtrações em multiplicação, a minha intenção é simplificar expressões, simplificar divisões, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui são técnicas para a gente conseguir fatorar. Bom, então, algumas coisas importantes. Primeira delas, existe uma técnica de fatoração chamada fator comum, que inclusive a gente já usou largamente ao longo das primeiras aulas desse ano aqui. Mas, vamos para a nossa conversa aqui. Então, imagina a expressão 2A mais 2B menos 2C. Aqui eu tenho 3 parcelas. E dentro de cada parcela existe um fator, termo da multiplicação, que é comum, que no meu caso aqui é o 2. A mesma coisa, olha a expressão de baixo. Eu tenho 2 parcelas, que estão separadas por esse sinal de menos aqui, e dentro dessas parcelas eu tenho 2 fatores comuns, quer dizer, um fator comum, que é o A mais 2, né? E no último caso aqui, de novo, eu tenho 2 parcelas, cujo fator comum é o x menos a, tá vendo? O fator comum é aquele que se repete para as parcelas. Bom, essa técnica da qual eu vou conversar aqui com você se chama fator comum, quer dizer, eu vou pegar o cara que se repete e vou colocar em evidência. Bom, outra coisa que eu gostaria que a gente conversasse é a respeito do desenvolver e fatorar. Qual a diferença entre essas duas coisas? Veja só no meu primeiro exemplo. Está vendo essa expressão aqui? Ela está fatorada, ó. Os parênteses estão dispostos aqui como termos de uma multiplicação. Para eu desenvolver essa forma fatorada, basta que eu aplique a distributiva, tá certo? Do primeiro parênteses para o segundo parênteses. Eu obtenho aqui, ó, x vezes A, x vezes B, x vezes C. Y vezes A, Y vezes B, Y vezes C. Tenho aqui I sobre todo mundo. Por outro lado, se eu tiver uma expressão desenvolvida, que é este caso aqui, eu consigo fatorar. E a minha ideia é buscar o fator comum. Não existe um cara que se repete para todos os termos, as parcelas dessa soma. Mas se eu pegar os 3 primeiros termos, o x é um fator comum. Tá vendo aqui? Então, eu tiro ele de cada uma dessas parcelas e ponho ele aqui em evidência. Se eu aplicar distributivo nesse x em relação ao parênteses, eu volto à expressão original. Da mesma maneira, se eu pegar esses 3 últimos termos, o y está em evidência. Tá vendo? Ele é o fator comum. Se eu aplicar distributivo, eu volto para a expressão original. Beleza? Muito bem. Quando eu separo quem é esse fator comum aqui, eu olho para a minha soma, tá vendo? A minha expressão não está fatorada. Eu olho para esse cara aqui e falo assim, bom, eu preciso de novo procurar o fator comum. E o fator comum é o parênteses que se repete. Então, eu ponho esse parênteses A mais B mais C em evidência. E aí, tirando o parênteses dessa parcela e dessa e colocando aqui na frente, sobra x mais y, que é o segundo termo da minha forma fatorada. Então, desenvolver e fatorar são duas pontas de uma operação que a gente faz aqui dentro da matemática. Então, eu tenho uma expressão desenvolvida, eu posso fatorar. Eu tenho uma expressão fatorada, eu posso desenvolver. Tá certo? Muito bem. Isso nos leva a esse ponto
importante. A forma fatorada e o produto notável os produtos notáveis, né, são duas coisas que dizem respeito a uma igualdade. O que você está dizendo aqui, Cláudio? Bom, o que é um produto notável? Produto é o resultado de uma multiplicação. Um produto é notável quando você olha para ele e você reconhece qual foi a multiplicação que gerou aquele resultado. Existem alguns produtos notáveis bastante importantes e eu preciso que você decore esses produtos notáveis. Eu listei eles aqui embaixo para você, ó. Acompanha comigo aqui. Quando eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado, quer dizer, quando eu tenho um trinômio quadrado, perfeito? Eu estou olhando os sinais por cima, ó. A quadrado mais 2ab mais b quadrado. Esse produto notável é o resultado da operação a mais b vezes a mais b, ou a mais b ao quadrado. Esta é a forma fatorada, esta é a forma desenvolvida. E eu tenho aqui uma igualdade. Existem outros produtos notáveis super importantes. Como é que eu obtenho o produto notável? Eu posso aplicar distributivo aqui, eu venho para esse produto notável. Mas o problema é que eu não tenho tempo para isso. A gente tem que saber reconhecer esses produtos notáveis para ter um desempenho melhor nas nossas resoluções, lá nas nossas provas. Do que você está falando, Cláudio? Eu estou dizendo o seguinte, quando eu vejo um número ao quadrado menos outro número ao quadrado, eu de imediato sei que a forma fatorada daquela expressão é a mais b vezes a menos b. A ao quadrado menos b ao quadrado é a multiplicação da soma do a com b pela diferença entre eles. Existe uma outra aqui que é um pouquinho mais... a gente não usa muito, então ela não é muito lembrada por vocês, ela não tem um nome especial, mas é um desenvolvimento aqui, ó, do cubo de uma soma. No cubo da soma, ou a mais b ao cubo, eu posso escrever a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Aqui eu tenho uma soma de cubos como um produto notável, que é o resultado dessa multiplicação aqui. Eu tiro os cubos do a mais b, ó, põe a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b quadrado. Outro produto notável que precisa saber é a diferença de cubos, cuja expressão é essa aqui. Note que elas são bastante parecidas, né? São fatores aqui que tem, ó, meu sinalzinho de mais e de menos aqui, para você decorar, tem que tomar cuidado com isso. E a menos importante de todas, mas se você souber uma coisa legal, é o quadrado da soma de três termos. A mais b mais c ao quadrado é a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais 2ab mais 2ac mais 2bc. Muito bem. Eu tenho aqui para você uma interpretação geométrica dessas coisas, porque parece que tudo está jogado aqui. Então, é só para você entender. Se eu vou olhar para áreas de quadriláteros, eu noto o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó, um quadrado de lado a mais b. Tá vendo? A área desse cara é lado vezes lado, a mais b ao quadrado. Se eu vier aqui e separar essa área, esse quadrado, em vários retângulos pequenininhos, ó, eu posso descrever o seguinte. Se essa medida é a mais b, então eu ponho a medida a aqui e b do lado. A aqui e b do lado, certo? E traço verticais e horizontais aqui, dividindo o meu quadrado original em 4 outros quadriláteros. 2 quadradinhos, A por A, B por B, e aqui é A por B. Então, eu vou dizer que esta área é igual a esta. E esta área aqui pode ser escrita como a soma de A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, de novo, na figura 1, você tem A mais B ao quadrado. E na figura 2, a soma das partes ali do mesmo quadrado. Ou seja, você tem uma igualdade. Essa foi a primeira que a gente falou na tela anterior. Trinômio quadrado perfeito. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí eu venho para o próximo aqui. Então, a ideia é só te mostrar que existe uma interpretação geométrica, e essa interpretação geométrica é claramente ou facilmente observada nesses desenhos. Olha, eu fiz mais um aqui para você. Imagine que você tem aqui um quadradão A por A,
tá bom? E aí eu pus uma medida Bzinha aqui e Bzinha aqui. Então, esse pedaço que ficou pintado é A menos B por A menos B, ok? Beleza? Então, como é que eu descrevo isso aqui, ou esta área aqui, de uma outra forma? Bom, a área desse quadrado, nessa figura 1, é lado vezes lado, que é A menos B ao quadrado. Como é que eu posso escrever essa mesma figura desse outro ponto de vista? Quer dizer, olhando para a soma ou subtração aqui de áreas de retângulos menores. Bom, eu posso dizer o seguinte, tá vendo essa área pintada aqui? É a área grande, A quadrado, tá certo? Menos 2 vezes esta área aqui. Esta área é A por B. Tá vendo? De novo, ela aparece aqui, ó. A por B. Mas quando eu tiro esta área e tiro esta área aqui, este pedacinho que eu tirei 2 vezes. Então, eu venho aqui e acrescento ele. Então, A menos B ao quadrado é A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Exatamente a mesma ideia do anterior. Quando eu tenho 3 termos, eu descrevi aqui só para você por curiosidade, olha. Quadrado, A mais B mais C, cada um dos lados. Aí eu venho aqui e separei esses lados em pedacinhos e fui calculando a área de cada um desses pedacinhos. O que a gente observa com isso? Que A mais B mais C ao quadrado é a soma de cada um desses pedaços. Então, A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, mais 2 vezes, ó, estão aqui em azul, AC, 2 vezes BC e 2 vezes AB. Feito ali para você. E aí eu pus outras mostrações aqui de interpretação geométrica só para dar sentido àquilo que eu pedi para você decorar. Então, como você vai receber esses slides e tudo mais, eu nem vou entrar em tantos detalhes, eu só coloquei aqui para deixar registrado para você que você pode tentar entender o que está rolando sem ter que decorar de olho fechado. É que, como a gente está aqui na matemática para o vestibular, eu preciso de acesso rápido às informações. E coloquei aqui, que é super difícil de desenhar na lousa, mas eu separei aqui para falar sobre o cubo da soma, que é o A mais B ao cubo, que é A mais B vezes A mais B vezes A mais B, esse cara aqui. Separei esse cubo grande em pedacinhos e você consegue avaliar, diante do que eu falei aqui, que A mais B ao cubo é A ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao cubo, que é a soma dos volumes de cada um desses pedacinhos aqui, tá certo? Então, de novo, só para garantir, eu preciso que você decore isso. E com isso em mãos, aí sim a gente vai lá para os nossos exercícios, ok? Então, o que a gente precisa agora é fazer exercício. Basicamente, é isso, ok? Beleza. Então, vamos para a nossa aula de exercícios.